Você está prestes a ouvir algo que vai doer. E eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Então, deixa eu te dar a escolha agora, enquanto ainda há tempo. Se você não aguenta a verdade nua e crua, feche esse vídeo. Agora. Não diga que eu não avisei, porque o que eu vou te contar pode destruir aquela imagem limpa e perfeita que você construiu para mostrar para o mundo. Mas se você ficar, se você tiver coragem de encarar o espelho sem desviar o olhar, então, respira fundo, porque vai doer. Você se sente um impostor. E isso não é porque o mundo te cobra demais, não é porque você é inseguro, é porque no fundo você sabe. Você sabe que tem algo podre escondido por trás da sua fachada polida. Você sabe que essa imagem perfeita que você exibe no Instagram, nas reuniões de trabalho, nos encontros de amigos, é só uma máscara. E o pior, o mundo também sabe. Sabe aquele aperto no peito quando alguém elogia o seu sucesso? Aquela vozinha que sussurra no seu ouvido, se eles soubessem de verdade? Pois é, isso não é baixa autoestima. É a verdade batendo na sua porta. A gente vive fingindo que é forte, fingindo que tá tudo bem, fingindo que sabe o que tá fazendo. Você posta as fotos certas, fala as palavras certas, frequenta os lugares certos. Mas à noite, quando deita no travesseiro, a farsa desaba. Você sabe que está cansado, você sabe que está frustrado, você sabe que é só mais um no meio da multidão tentando desesperadamente parecer alguém. Você é um ator sem roteiro, improvisando para a plateia errada. E pior, você acredita tanto na própria mentira que começa a confundir o que é real e o que é fachada. Mas, deixa eu te contar uma coisa. As pessoas percebem. Elas podem não falar, podem até aplaudir de vez em quando, mas lá no fundo, elas sabem que você não está sendo de verdade. E é por isso que você carrega esse peso insuportável no peito. É por isso que cada vitória parece vazia. Cada conquista parece um teatro mal ensaiado. Cada elogio parece um tapa na cara. Porque você não acredita que merece nada disso. Porque no fundo, você sabe, você está jogando um jogo que não entende, fingindo ser um personagem que não é você. E esse jogo tem um prazo de validade. Então, antes de continuar, deixa eu te perguntar, você quer mesmo continuar vivendo assim? Quer mesmo carregar o fardo de ser um farsante até o dia em que tudo desmoronar de vez? Ou você vai ter coragem de arrancar essa máscara hoje, mesmo que isso te destrua, porque é isso que vai acontecer. Você vai desmoronar, vai perder amigos, vai perder respeito, vai perder a imagem. Mas só assim, despido de toda essa porcaria, você vai conseguir começar de verdade. Então, se você quiser continuar escondendo a podridão, pode parar o vídeo aqui. Mas se quiser encarar o processo brutal de desconstruir essa farsa, continua comigo. Eu vou te mostrar como fazer isso pedaço por pedaço, até o que restar seja só a verdade, nua, crua e dolorosa. E aí, você vai ficar ou vai correr? Você acorda todos os dias com um nó na garganta. Não é só cansaço, não é só estresse, é algo mais profundo. Algo que você não consegue explicar direito, mas que te corrói por dentro. Você levanta, veste a roupa que acha que o mundo quer ver, fala do jeito que acha que o mundo quer ouvir, sorri no momento certo, abaixa a cabeça no momento certo, agradece as migalhas que te jogam no momento certo. E cada gesto seu é uma performance, cada palavra é um script ensaiado, cada decisão é uma tentativa desesperada de manter a farsa de pé. Você se tornou um prisioneiro da própria máscara. E a pior parte, ninguém te obrigou a fazer isso. Foi você mesmo quem se amarrou nesse teatro. Foi você quem decidiu que precisava impressionar. Foi você quem aceitou sorrir quando queria gritar. Foi você quem disse "tá tudo bem" quando queria dizer "eu não aguento mais". Você se sabotou porque, lá no fundo, tinha medo de ser esquecido. Você tem medo de que, se mostrar a sua dor, as pessoas vão se afastar. Medo de que, se admitir suas falhas, vão rir de você. Medo de que, se parar de fingir, vão perceber que você é só mais um. E isso, para você, seria insuportável. Porque, desde sempre, você se agarrou a essa imagem de especial, de melhor que os outros, de alguém que vai vencer.
Você queria ser admirado, queria ser aceito, queria ser amado. E aí fez o que todo mundo faz, vendeu uma versão editada de si mesmo, uma versão sem rachaduras, sem erros, sem medo. Mas sabe o que acontece quando você tenta viver uma vida que não é sua? Você morre por dentro, porque não importa o quão bem você finja, não importa quantos likes você receba, não importa quantas pessoas digam que orgulho de você. Lá no fundo, você sabe que cada vitória é uma fraude, você sabe que cada elogio é um golpe, você sabe que a vida que você mostra para o mundo não é sua. E esse peso vai te esmagando aos poucos. No começo é só um incômodo, um desconforto. Depois vira uma ansiedade constante. Depois, insônia, falta de ar, um cansaço que não passa. Depois, você começa a olhar no espelho e não se reconhecer mais. E então, começa o colapso silencioso. O colapso não é barulhento. Ele não vem com sirenes, nem com aplausos, nem com placas dizendo pare. O colapso vem em silêncio. No dia em que você sorri para uma foto e sente vontade de chorar. No momento em que todo mundo te elogia e você sente que há uma fraude. No instante em que alguém te chama de inspirador e você quase vomita de vergonha. Esse é o fardo de se sentir um farsante. Você pode enganar o mundo por um tempo, mas nunca vai conseguir enganar a si mesmo. E eu sei que isso dói, mas a pergunta é: você vai continuar sustentando essa farsa até o dia em que ela te enterrar de vez? Ou vai ter coragem de fazer o que a maioria não faz, derrubar a máscara e começar de novo, mesmo que isso doa como um inferno? Porque a verdade é essa: o mundo não precisa da sua versão polida. O mundo precisa de alguém disposto a ser real, mesmo que seja feio, bagunçado, imperfeito. O mundo precisa de alguém com coragem de mostrar as cicatrizes, porque só assim você para de viver uma mentira. Você quer saber por que está preso nesse ciclo? Porque você confundiu aprovação com sucesso. Você achou que se postasse a foto certa, se dissesse as palavras certas, se desse o sorriso certo no momento certo, as pessoas iam te aceitar. E no começo, parece que deu certo, não é? A cada curtida, a cada elogio, a cada olhar de aprovação, você sentia um alívio momentâneo, um prazer barato, uma dopamina instantânea. Mas logo depois, vinha o vazio, porque aquele elogio não era para você, era para sua máscara. Aquela aprovação não era para quem você é, era para quem você finge ser. E é por isso que o sucesso que você mostra não te preenche. É uma vitória de fachada, um troféu oco, um título que você carrega, mas que por dentro sabe que não merece. E o pior, quanto mais você avança, mais a farsa cresce, mais você sente que, se parar agora, tudo desmorona. Porque você construiu sua vida inteira em cima de uma mentira. Cada degrau que você subiu foi com base em uma versão editada de si mesmo. Cada pessoa que te admira, admira uma ilusão. E por isso, você não consegue relaxar, você não consegue respirar. Você vive em alerta constante, porque sabe que a qualquer momento alguém pode descobrir, alguém pode desmascarar. É um teatro, um espetáculo onde você é o ator principal, o roteirista e o prisioneiro. Um espetáculo onde você sorri em público, mas chora no banheiro. Onde você fala de metas, mas vive com medo. Onde você prega disciplina, mas é escravo da própria hipocrisia. E ninguém percebe. Porque você se tornou um mestre em manipular a percepção. Você sabe o que dizer, sabe como posar, sabe como parecer um vencedor. Mas no fundo, você sabe, isso tudo é uma mentira. E a parte mais sombria disso tudo, você começa a se odiar. Sim, odiar. Porque a cada dia que passa, você percebe que está traindo a única pessoa que realmente importa, você mesmo. Você mente para sua família, para os amigos, para o mundo, mas pior do que isso, você mente para o seu reflexo no espelho. Você olha nos seus próprios olhos e sabe que está vendendo uma versão corrompida da sua essência. E a cada nova mentira, a cada nova pose, a cada nova frase pronta, você cava a própria cova emocional.
Esse teatro é um ciclo vicioso, porque quanto mais você finge, mais precisa fingir. Quanto mais você exibe, mais vazio se sente. Quanto mais você tenta parecer forte, mais fraco você se torna. E no final, você se torna escravo da própria encenação. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você aguenta mesmo continuar vivendo assim? Você acha que pode sustentar essa mentira por mais quantos anos? Porque eu te garanto, uma hora o palco desaba. E quando ele desabar, vai levar tudo com ele. Amizades, relacionamentos, respeito, saúde mental, tudo. Porque a vida cobra juros altos de quem vive de aparências. E quando a conta chegar, não vai ter ninguém para pagar por você. Você quer mesmo ser lembrado como alguém que só sabia fingir? Alguém que morreu com o peito cheio de remorso, o coração corroído pela culpa e uma lápide com a inscrição: aqui jaz o impostor, viveu de mentiras, morreu vazio. Pensa bem, porque a sua vida, do jeito que está agora, é um teatro condenado a pegar fogo. E quando as cortinas caírem, não vai ter mais plateia, só o eco da sua própria hipocrisia. Sabe o que é pior do que carregar o peso de uma vida falsa? É saber que, mais cedo ou mais tarde, essa máscara vai cair. E não tem nada que você possa fazer para evitar. Você pode até continuar sorrindo, pode até manter o discurso motivacional, pode até enganar mais um pouco. Mas vai chegar um momento, e ele sempre chega, em que tudo o que você escondeu vai transbordar. Sabe como isso acontece? Não é num grande estouro, não. Não é com uma grande revelação dramática como nos filmes. É sutil. É o olhar desconfiado de alguém quando você gagueja ao contar uma história. É o silêncio desconfortável quando você tenta impressionar. É o comentário atravessado que te desmonta por dentro, mesmo que ninguém perceba. É o sorriso amarelo que você dá quando alguém elogia a sua vida perfeita e você sabe que está prestes a explodir por dentro. O colapso vem em doses. Primeiro, você começa a sentir que não pertence. Depois, começa a evitar conversas profundas, porque sabe que se alguém cavar demais, vai encontrar o que você esconde. Depois, começa a se afastar de quem te conhece de verdade, porque essas pessoas são perigosas, podem te desmascarar. E então vem o medo de ser exposto, o medo de ser rejeitado, o medo de ser esquecido. E você começa a viver na defensiva. Cada elogio vira uma ameaça, cada pergunta vira um campo minado, cada novo contato vira um risco calculado. Você cria uma prisão invisível, uma cela de fachada, onde o seu verdadeiro eu está acorrentado, gritando para sair. Mas você o silencia, porque acha que, se o mundo souber quem você realmente é, tudo vai acabar. Mas deixa eu te contar uma verdade brutal. Vai acabar de qualquer jeito. Porque a máscara não segura para sempre. A dor começa a vazar nas pequenas rachaduras. Seu corpo começa a cobrar. Dores de cabeça, insônia, exaustão. Sua mente começa a cobrar ansiedade, medo, depressão. Sua alma começa a cobrar aquele vazio insuportável que nada preenche. E o mundo começa a perceber. Eles podem não dizer nada, mas eles sentem. Eles olham para você e sentem que tem algo fora do lugar. Eles notam o brilho falso no seu olhar. Eles percebem o cansaço escondido atrás do seu sorriso. Eles ouvem a sua voz e notam a falta de paixão. Eles olham para sua vida e sabem que você está encenando. E a partir daí começa a espiral. Você tenta esconder. Posta mais fotos, mais frases motivacionais, mais sorrisos forçados. Mas isso só piora. Porque agora você está lutando contra o tempo. O relógio está correndo e cada segundo te aproxima do colapso final. Então eu te pergunto, você vai esperar a sua máscara despencar no meio do palco, na frente de todo mundo? Vai esperar o olhar decepcionado das pessoas que acreditavam em você? Vai esperar o momento em que você mesmo não vai mais conseguir sustentar o teatro? Ou vai ter coragem de parar agora, de arrancar essa máscara com as próprias mãos antes que ela te esmague? Porque quando o colapso vier, não vai ter aviso, não vai ter trilha sonora dramática. Vai ser um vazio frio, silencioso, sufocante.
E você vai olhar no espelho e perceber que perdeu tudo, inclusive a si mesmo. Esse é o preço da hipocrisia. Esse é o custo de fingir. E, meu amigo, a conta sempre chega. Chega uma hora em que a máscara começa a pesar mais do que o próprio rosto. Chega uma hora em que a dor de viver fingindo supera o medo de ser real. E você percebe, tarde demais, que tudo o que construiu, aquela imagem perfeita, aquele discurso de força, aquelas conquistas editadas, não vale nada. Porque no fundo, a única coisa que você queria era ser aceito. E ironicamente, na tentativa de ser aceito, você se tornou irreconhecível até para si mesmo. Você está afundando. E sabe o que te afunda? Não é o peso do mundo, não é o trabalho, não são os outros. É o peso da mentira que você conta todos os dias. Você se vendeu barato, trocou sua verdade por aplausos, trocou sua autenticidade por migalhas de aprovação, trocou sua paz por um teatro vazio. E agora você paga o preço. Sabe aquele desconforto que você sente quando alguém te elogia? Aquela sensação de eu não sou tudo isso que eles pensam? Isso é o seu corpo, sua mente e sua alma gritando: para de mentir. Mas você não para. Porque parar significa admitir que você construiu sua vida inteira em cima de uma farsa. Parar significa ter que encarar o fato de que você não é tão forte quanto finge ser. Parar significa aceitar que você também tem medo, que você também falha, que você também erra. Parar significa se despir. E ninguém quer isso, né? Ninguém quer ser visto na própria nudez emocional, com todas as fraquezas expostas. Mas deixa eu te contar uma verdade brutal. Se você não se despirar agora, a vida vai rasgar sua máscara na marra. E ela não vai ser gentil. Ela não vai perguntar se você está pronto. Ela vai simplesmente expor sua podridão para o mundo. E quando isso acontecer, você vai perceber que tudo aquilo que você tentou esconder era exatamente o que te impedia de crescer. Era o medo de ser visto como imperfeito. Era o medo de ser julgado. Era o medo de ser rejeitado. Era o medo de ser real. E é esse medo que te mantém pequeno. É esse medo que faz você viver uma vida medíocre, apesar de todo o potencial que carrega. É esse medo que te transforma num farsante bem apessoado, mas vazio por dentro. E sabe o que é pior? Enquanto você fica aí tentando sustentar essa fachada, tem gente vivendo de verdade. Gente imperfeita, gente bagunçada, gente que erra, mas que tem coragem de dizer: eu falhei, e daí? Gente que ao invés de esconder as cicatrizes, as transforma em armas. Gente que escolheu parar de fingir e por isso está crescendo. Enquanto você segue preso no papel de um boneco bonito, mas quebrado. Então, deixa eu te perguntar, quantos anos da sua vida você ainda vai desperdiçar tentando sustentar uma mentira? Quantas noites você vai continuar acordando no escuro, com a garganta fechada pensando: eles vão descobrir quem eu realmente sou? Quantas oportunidades você vai deixar passar porque o medo de ser exposto é maior que o desejo de viver? Porque no fim das contas, ou você derruba a máscara agora, ou ela vai te enterrar vivo. E quando o mundo finalmente descobrir a verdade, porque ele sempre descobre, não vai sobrar nada. Só o vazio, só o arrependimento, só o eco do que poderia ter sido. A escolha é sua. Agora, hoje. Chegou a hora. Chega de enrolar. Chega de fingir. Você precisa entender uma coisa. Não existe saída indolor. Você vai sangrar, vai perder, vai destruir partes de si que, por mais falsas que sejam, você carregou como verdade por anos. Arrancar a máscara não é um processo bonito. Não é um momento de iluminação suave com trilha sonora de superação. É uma cirurgia sem anestesia, feita com as mãos tremendo, com o peito ardendo, com o ego gritando. Você vai olhar para o espelho e ver coisas que nunca quis admitir. Você vai ver a inveja que disfarçou de ambição. Vai ver o medo que disfarçou de prudência. Vai ver a preguiça que disfarçou de planejamento.
Vai ver o orgulho que disfarçou de autoconfiança. Vai ver a covardia que disfarçou de humildade. Vai ver o desespero de ser visto que disfarçou de propósito. Você vai se odiar por um tempo, porque quando a farsa cai, sobra só o que você sempre escondeu: o vazio. E ele é cruel, ele é sufocante, ele é desconfortável como um inferno. Mas esse é o único caminho. Porque não adianta só falar que vai mudar. Não adianta só prometer que dessa vez é sério. Não adianta postar frases de efeito e esperar que a dor suma. Você tem que fazer a cirurgia de verdade. Tem que encarar o que você tem medo de encarar. Tem que admitir com todas as letras: eu sou um mentiroso. Eu sou um impostor. Eu estou vivendo uma vida que não é minha. E só depois disso, só depois desse colapso brutal, é que você vai começar a construir algo real. Porque a partir do momento em que você admite a própria podridão, o jogo muda. A vergonha perde o poder, o medo diminui, a ansiedade dissolve, porque agora não tem mais nada a esconder. Você começa a falar o que pensa, a dizer não sem precisar de desculpas, a mostrar suas falhas sem se justificar, a parar de tentar impressionar gente que não se importa, a viver de um jeito simples, honesto, brutalmente autêntico. Sim, você vai perder coisas, vai perder pessoas, vai perder status, mas quer saber? Tudo isso era prisão, tudo isso era algema dourada. Tudo isso era só mais camada de tinta numa fachada podre. Você tem duas escolhas agora: continuar pintando a parede de um prédio que está podre por dentro, ou derrubar tudo, ficar sozinho no terreno vazio e construir uma nova estrutura, pedra por pedra. É agora. Ou você arranca a máscara, encara a dor e reconstrói, ou você fica aí, tentando tapar os buracos com frases bonitas, até o dia em que o prédio desabar de vez e te enterrar nos escombros. Ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai vir te salvar, ninguém vai te aplaudir por encarar a verdade. Mas eu te garanto, se você não fizer isso agora, vai pagar o preço com a sua própria alma. Agora que você chegou até aqui, não tem mais volta. O espelho está rachado, a máscara está no chão, quebrada em pedaços. E o que resta é só você, cru, exposto, vulnerável, sem os disfarces, sem as frases prontas, sem as poses para a câmera. Só você e a verdade brutal. E deixa eu te dizer, a dor não vai embora de uma hora para outra. Ela vai continuar te visitando, vai acordar contigo, vai te acompanhar no banho, no trabalho, no silêncio das noites longas. Ela vai te lembrar, todos os dias, do que você tentou esconder. Ela vai ser sua companheira por um tempo. Mas, se você tiver coragem de olhar para ela sem medo, sem fugir, sem tentar tapar com mais uma máscara, ela vai começar a ensinar. Porque é na dor que você aprende quem você realmente é. É no desconforto que você descobre do que é feito. É quando a farsa desmorona que o verdadeiro caráter aparece. É no caos que você percebe o que realmente importa. E, ironicamente, é aí que a liberdade começa a nascer. Não quando você é admirado, não quando você é aplaudido, não quando você é visto como vencedor, mas quando você para de se importar com tudo isso. Quando você entende que a sua paz não depende de ser aceito, que a sua autenticidade não depende de ser entendido, que a sua força não depende de parecer invencível. É aí que o peso começa a sair dos seus ombros, devagar, dia após dia, até que, em algum momento, você percebe que aquela dor que parecia insuportável agora é só uma cicatriz. E cada cicatriz que você carrega conta uma história, não de perfeição, não de vitória constante, mas de um ser humano que teve coragem de encarar a si mesmo e não gostou do que viu, mas ficou ali mesmo assim. Sabe o que é mais cruel? É perceber que ninguém se importa tanto assim quanto você pensava. O mundo estava ocupado demais com as próprias máscaras para se preocupar com a sua.
E todo o esforço que você fez para parecer perfeito, todo o medo que você sentiu de ser julgado, toda a dor que você escondeu para ser aceito, era inútil. Porque no fim, o mundo segue, as pessoas seguem, a vida segue. E você percebe que o que realmente importa é o que você pensa de si mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o fardo de se sentir um farsante. Você constrói uma prisão com as próprias mãos, acha que está se protegendo, mas na verdade está se enterrando vivo. E o único jeito de sair disso é parar de tentar ser amado pelo mundo, mas começar a amar a própria verdade, mesmo que ela seja feia, dolorosa e difícil de engolir. Então me diz, você está pronto para essa cirurgia brutal? Está pronto para viver sem a máscara? Ou vai continuar fugindo até o dia em que a dor for tão grande que não te deixe mais escolha? A decisão é sua, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você quiser começar de verdade, o primeiro passo é agora. Derruba a máscara, mostra as feridas, aceita a dor e começa a viver de verdade. Porque tudo o que é falso, cedo ou tarde, apodrece. Agora que a máscara caiu, o que sobra? Nada. Ou melhor, sobra você, cru, imperfeito, despido de ilusões. É aqui que muitos desistem, porque quando o chão desaparece e o palco desmorona, a maioria percebe que não sabe viver sem aplausos, sem sorrisos de aprovação, sem a plateia gritando bravo. Mas, adivinha? É exatamente aqui, nesse vazio brutal, que a reconstrução começa. Você queria saber quem você é de verdade? Agora você sabe. Você é o que sobra quando a mentira vai embora. Você é o silêncio entre as palavras bonitas. É o suor frio das noites sem dormir. É o medo que te trava antes de dar um passo. É o grito entalado na garganta que você nunca deixou sair. É o arrependimento pelas vezes que você escolheu o caminho fácil. Você é a soma das suas falhas, das suas cicatrizes, das suas quedas. E, se for corajoso o suficiente, também será a soma de cada recomeço brutal. Porque agora, sem a máscara, não tem mais desculpa. Não tem mais não sei o que fazer. Não tem mais não era a hora certa. Agora, o jogo é direto. Ou você levanta, ou você se enterra de vez. E levantar não vai ser bonito, não vai ser rápido, não vai ser motivador no sentido superficial que as pessoas vendem por aí. Vai ser duro, solitário, silencioso. Vai ser você, encarando a si mesmo no espelho, sem aplausos, sem likes, sem plateia. Vai ser você, construindo hábitos que ninguém vai ver, mudando pensamentos que ninguém vai aplaudir, fazendo escolhas difíceis que ninguém vai entender. Vai ser você e o trabalho sujo. Porque é no silêncio da reconstrução que a verdadeira força nasce. Não é quando você posta uma foto bonita. Não é quando você diz "tô bem" e engole o choro. Não é quando você faz parecer que tudo está sob controle. É quando você desaba, admite, erra, tenta de novo. E, no dia seguinte, mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo sem ver resultado, você levanta e faz o que precisa ser feito, sem plateia. A reconstrução é brutal porque ninguém segura sua mão. Ninguém vai te dar um tapinha nas costas dizendo "parabéns por ter encarado sua merda". Não. O mundo está ocupado demais fingindo. E é por isso que, se você quiser sair desse ciclo podre, vai ter que ser o primeiro a fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Assumir suas falhas, rasgar suas desculpas, parar de postar frases de efeito e começar a viver o que prega. Ser brutalmente honesto com quem você é e, a partir disso, construir uma nova história. E sabe o que é mais louco? Quando você começa a viver assim, sem máscara, sem fingimento, sem precisar de plateia, as pessoas percebem, elas sentem. Elas não vão te aplaudir, mas vão respeitar, porque a verdade, por mais dura que seja, tem um peso que nenhuma performance falsa consegue sustentar. E a pergunta final é:
Você está pronto para viver sem plateia? Está pronto para ser só você, com todas as imperfeições expostas, mas livre da prisão do fingimento? Está pronto para a dor e para a reconstrução? Porque, se não estiver, pode voltar a fingir. Mas se quiser mesmo ser livre, o caminho começa agora. Levanta, olha para o espelho, encare a merda toda e comece. Hoje, agora, sem desculpas, sem frases de efeito, sem maquiagem, só a verdade. Agora vem a parte que você menos queria ouvir. A última mentira que você conta para si mesmo, a mais confortável, a mais sedutora, a mais viciante. Eu sou especial. Mas não é. Você não é especial. Você não é uma exceção. Você não é um escolhido. Você não é o protagonista de um filme em que no fim tudo dá certo só porque você acreditou muito. Você é só mais um ser humano, cheio de falhas, medos, vícios, contradições, assim como todos os outros. Mas sabe o que é incrível nisso? Quando você para de se achar especial, você para de se esconder atrás das desculpas. Você para de pensar que as regras não se aplicam a mim. Você para de se enganar dizendo que só eu entendo minha dor. Você para de se isolar no pedestal da própria importância, esperando que o mundo perceba a sua genialidade escondida. Você percebe que ninguém vai te salvar, ninguém vai te descobrir, ninguém vai te tirar da lama, porque a vida não deve nada para você. E o mundo, na real, não se importa com a sua luta interna. As pessoas estão ocupadas demais fingindo suas próprias vidas para perceber a sua tragédia particular. É isso que dói, né? Dói saber que você não é especial. Dói saber que seus problemas não são únicos. Dói saber que sua dor não é inédita. Dói saber que ninguém vai vir com uma capa de super-herói e dizer: eu sempre soube que você era diferente. Mas é essa dor que te liberta. Porque quando você para de se achar especial, você começa a entender que a única diferença entre quem cresce e quem apodrece é a disposição brutal de fazer o que precisa ser feito, sem desculpas, sem plateia, sem porra de reconhecimento. Você entende que, se quiser ter paz, precisa construí-la com as próprias mãos. Se quiser ter liberdade, precisa pagar o preço, em suor, em dor, em silêncio. Se quiser ter respeito, precisa agir com coragem antes de merecê-lo. A última mentira que te impede de ser livre é essa ideia de que o mundo te deve alguma coisa porque você é especial. Não deve, ninguém deve. A vida não vai parar para te aplaudir. O universo não vai conspirar a seu favor só porque você é um bom menino ou uma boa pessoa. A vida não liga para os seus sentimentos. A vida responde ao que você faz, e só ao que você faz. Então, a pergunta final é brutal, mas necessária. Você vai continuar alimentando a ilusão de que é especial, ou vai aceitar que é só mais um, e a partir disso, fazer o trabalho brutal de se tornar alguém que realmente vale a pena? Porque quando você para de esperar ser notado, quando você para de esperar reconhecimento, quando você para de mendigar aplausos, você finalmente fica livre. Livre para ser quem é, livre para fazer o que importa, livre para construir uma vida brutalmente honesta, sem máscaras, sem plateia, sem ilusões. E essa liberdade não é bonita, não é confortável, não é glamurosa, mas é real. E é isso que a maioria não tem coragem de buscar. Você tem? Ou vai voltar a fingir? Chegou a hora. Não tem mais desculpa. Não tem mais como fingir que não entendeu a mensagem. Não tem mais como dizer que não é o momento certo. Não tem mais como disfarçar a dor, o cansaço, o medo. Agora é você e o espelho. Você e a escolha. Ou você continua carregando essa máscara nojenta, esse teatro podre, essa farsa maldita, e morre sufocado dentro da sua própria mentira. Ou você aceita a dor brutal de rasgar tudo, de desmoronar, de ser visto na sua feiura mais crua, e começa de novo. Mas entenda,
Esse processo não é bonito. Não vai ter música de superação, não vai ter palmas, não vai ter ninguém batendo nas suas costas dizendo: eu sabia que você ia conseguir. Vai ser você, com a cara no chão, com a alma sangrando, com as mãos tremendo de medo, mas ainda assim dando o próximo passo. Porque esse é o único jeito, o único. Você pode continuar vendendo a imagem de que é forte, enquanto por dentro está apodrecendo. Você pode continuar escrevendo frases bonitas nas redes sociais, enquanto morre de medo de ser descoberto. Você pode continuar acumulando diplomas, cargos, seguidores, enquanto se sente um lixo cada vez que deita a cabeça no travesseiro. Mas isso não vai te salvar, não vai te preencher, não vai te libertar. A única coisa que vai te libertar é a verdade brutal. A verdade que você esconde, a verdade que você evita, a verdade que te faz tremer só de pensar, a verdade que vai destruir a sua versão falsa para dar espaço para o real nascer. Então, decide agora. Sim, agora. Você vai continuar fingindo? Vai continuar vendendo essa merda de imagem perfeita? Vai continuar com o sorriso ensaiado, o discurso vazio, a vida de aparências? Ou você vai dizer: chega, acabou. Hoje eu paro. Hoje eu rasgo a máscara. Hoje eu começo a viver de verdade, mesmo que ninguém aplauda. Porque deixa eu te dizer, ninguém vai aplaudir no começo. Ninguém vai entender. Ninguém vai segurar sua mão. Mas, quando você parar de fingir e começar a viver de verdade, a vida começa a mudar. Não rápido, não fácil, mas muda. Porque a verdade tem um peso próprio. A verdade abre caminhos que a mentira jamais abriria. A verdade dói, mas também liberta. A verdade arde, mas também cura. A verdade é feia, mas também é o único alicerce real. Então, antes de encerrar esse vídeo, deixa eu te dizer uma coisa olhando nos seus olhos, sem nenhuma maquiagem, sem filtro, sem frescura. Se você quiser ser livre, seja agora, não amanhã, não segunda-feira, não depois que se sentir pronto. Agora, porque o tempo não vai esperar, o mundo não vai esperar, a vida não vai esperar. Ou você arranca a máscara hoje, ou ela vai te enterrar amanhã. A decisão é sua. Mas lembra, quem vive de mentira, morre sufocado. Quem vive de verdade, morre em paz. Escolhe bem.